Olá, seja muito bem-vindo ao Birô Político Podcast, colocando as cartas na mesa. Meu nome é Douglas Materno, para quem não me conhece, eu sou um dos apresentadores deste podcast tão maravilhoso que você irá participar conosco. Na linha de frente comigo está ele, o mestre dos bastidores, cientista político, gestor público, conselheiro tutelar da cidade de Siriaém, Miquéias Santos. O próprio, está aqui do meu lado. Meu amigo Douglas, boa noite. Boa noite a você que começa a nos acompanhar agora no nosso primeiro episódio. É um prazer tê-lo ao meu lado. Eu acredito que a gente vai ter muitas histórias para contar e vai ser um prazer tê-los aqui, ok? Vamos nessa? Vamos tocar? Vamos embora, Miquéias. E eu quero, de primeiro, passar para você as nossas redes sociais, para que você conheça um pouco mais sobre o nosso podcast, tá certo? Siga-nos no Instagram, tá certo? Que estará lá como @Birô Político. Também no qual nós estamos como Birô Político Podcast. E no TikTok também estamos como Birô Político Podcast. Siga-nos para você receber mais conteúdos como esse. Vai ser muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Miquéias, hoje a gente está com essa nossa primeira entrevista, começando o nosso podcast. E é um convidado especial. É um cara da sua terra, viu? Siriaém. Sim, tem um prazer enorme, E hoje eu estou muito feliz, né? Hoje a gente está com ele, o Wellington Martins, mais conhecido como o Wellington do Jet. Wellington do Jet. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, meu amigo. Satisfação inenarrável de conhecer. Estou com o meu líder aqui também, Miquéias Santos. Para mim é gratificante isso. Acompanhando também o amigo Itamar e o amigo Inaldo. Então, gratidão. Vamos embora conhecer um pouco da nossa história. Pau na máquina. Esse cara, Douglas, é um dos caras dessa nova leva de empresários do município. É um dos caras mais relevantes hoje. E eu digo que é o cara que mais gera hoje dentro do nosso comércio. É um cara que eu tenho muito orgulho de conhecer. É um cara que vem de uma história muito parecida com vários outros jovens do município. E eu acredito que ele tem muito para agregar e tem muito para ensinar também, tá? Wellington, eu já queria já começar te perguntando, assim, quem é você? Quem é o Wellington? Se apresenta pra gente. Show de bola. O Wellington do Jet, o Wellington Martins, 33 anos, casado, pai de 3 filhos, siriaense agora, venho de Chechel, interior, a última cidade de Pernambuco. 18 anos cheguei em Siriaém e hoje estou lá. Aquela cidade que me acolheu e vivendo o dia a dia querendo somar ali, naquela cidade. Douglas, esse é o Wellington, né? Eu sempre falo que quando a gente olha para alguém que parece com a gente tem muito orgulho de enxergar de outro ponto, de uma ótica diferente, mas de uma ótica muito positiva. A gente sabe que no município onde a gente mora, a gente tem um problema muito grande quando você é jovem, negro, tudo começa a desfavorecer. Né? Aí a gente vem de falta de política pública, falta de acolhimento. Você sofreu algo disso na sua juventude? Você sentiu isso Miquéias, eu acredito, Douglas, que não só eu, como a maioria dos jovens, eu saí com 18 anos do corte de cana, dos 9 até os 18 anos, cortando cana, ajudando meu pai no serviço do campo. Hoje a minha mãe ainda mora lá no sítio, no interior, não quer saber de cidade, ela mora lá no sítio lá, 15 dias eu vou lá ver minha amada mãe. E quando você sai do interior, você não tem um estudo legal, você é pobre e negro, irmão, nunca fica muito favorável para você. Mas isso não me fez desistir, irmão. E hoje a gente está chegando aonde está chegando, primeiramente gratidão a Deus, até aqui Ele tem nos ajudado, e eu acredito que vai continuar presente na vida da gente. Muito bom. É interessante que nessa região onde, né, o senhor reside hoje, ela é muito conhecida por essa questão de cortadores de cana, esse trabalho com usinas, né? Eu acho que muitos jovens de sua época, eu acredito que o senhor presenciou muito isso. Muitos jovens de sua época que trabalharam nesse mesmo segmento, trabalhando, cortando cana, e eu acredito que o senhor viu muitas histórias de superação, mas também muita gente que infelizmente deu errado. Com certeza. Pessoas, principalmente lá no interior, e até que mesmo aqui em Siriaém, que a gente acompanha, como você falou, muita superação,
tem amigos meus que também trabalhavam no corte de cana e hoje são grandes empresários, mas outras pessoas que não teve a mesma oportunidade e continua lá na mesma corte de cana. Então é isso mesmo, é exatamente isso que você falou. Muito bom, muito bom. Ô Wellington, como a gente veio do mesmo lugar, Douglas, eu acredito que eu posso falar com muita propriedade que a gente vem trilhando um caminho difícil. Eu já tenho tratado aqui, voltando de novo nesse assunto, porque o retrato de Wellington, como um jovem da roça, negro, a gente tem, acho que, milhares de Wellingtons, né, no município. Verdade. E a gente vinha conversando há algum tempo que para chegar onde ele chegou, e eu acredito que ele tenha sonho ainda um pouco mais alto do que isso daí, a gente tem que passar por muita coisa. Né? A gente passa pela desilusão, que muita gente vai ajudar, às vezes não ajuda. Né? A gente tem outras situações que aí a gente pontua bastante. É que a gente está muito distante da capital, então o desenvolvimento demora para chegar. E esse cara fez uma coisa inusitada. Ele abriu uma concessionária na cidade de Siriaém. Vixe, meu pai. Inclusive, lá é um local difícil de empreender, né? Vamos dizer assim, né, Wellington? Tu confere isso mesmo? É verdade. E o importante nisso, eu fui taxado como louco várias vezes, cara, para você ter ideia. Na época, eu fui o primeiro que abriu uma locadora de carros em Siriaém. O primeiro que abriu uma locadora de carro em Siriaém, foi eu que levei para lá, cara. Chamei um amigo meu, cara, na época eu trabalhava no hotel, vamos abrir uma locadora? Vamos. Então saímos do hotel, financei 2 carros, ele financiou 3 também, juntemos a força ali e financiamos. O cara era taxado como louco, esse cara é louco, pô, esse bicho tem juízo não, aqui em Siriaém, aluguel de carro em Siriaém. Aluga carros, puxa, e realmente era difícil mesmo, cara, difícil no começo e tal. Aí, 4 anos depois, um amigo meu disse, meu irmão, tô entrando com turismo na Ilha de Santa Aleixo, tô com uma lancha lá, tô com um restaurante, e eu pensei numa coisa, eu disse, já pensou se colocar um passeio de jet ski na Ilha de Santa Aleixo? Vai atrair mais turista, vai atrair mais desenvolvimento. O turista vai ter uma opção de fazer algum passeio e marcar na Ilha de Santa Aleixo. E assim, eu disse, meu irmão, não é que é mesmo, velho. Agora, como é que eu vou fazer para pegar um jet ski e colocar na Ilha de Santa Aleixo? Primeiro passo, correr atrás para tirar a carteira de jet, me classificar todo naquela área, entender como é que funciona um jet ski, porque não é chegar assim, pegar um jet ski, tem toda a trajeto de segurança e tal. E hoje, eu fui o primeiro, pioneiro lá na Ilha de Santa Aleixo. Hoje tem 8 empresas de jet ski na Ilha de Santa Aleixo. Olha aí, que coisa interessante, viu? Aí, por fim, agora, trabalhamos com vendas de carro, já faz um bom tempo também. Eu disse, meu irmão, o Siriaém merece, cara. A gente vamos colocar, vamos apostar. E estamos apostando lá, coloquemos uma agência de carro WJ Autos. Quem estiver nos assistindo já nos segue aí também no Instagram. Fique à vontade, viu, Wellington? Então, WJ Autos. E está dando muito certo. A gente tem expandido naquela área ali do nosso litoral sul. O pessoal das cidades vizinhas tem chegado, tem comprado. Muito isso, bom. aí a gente tem adquirido experiência e confiança nas pessoas. E isso é bom demais, cara. É gratificante para mim poder somar naquela cidade. Poder expandir aquilo que estava no meu coração. Wellington, como o pastor aqui já falou, meu amigo, e que também falando, né? Não é só Douglas, ele é pastor também. Verdade, pastor, verdade. Né? Pastor, é verdade. As cartas está na mesa, na verdade. Está na mesa. Né? O senhor é mais criativo ou o senhor é mais corajoso? Eu acho que eu sou corajoso. Eu sou corajoso, cara. Eu sou corajoso, mas também tem um grau de criatividade, porque se não for, não juntar os dois, não anda, não. Então é isso aí. A gente precisa de coragem, precisa de criatividade também e colocar Deus na frente e as coisas fluem. Isso é verdade. E é algo interessante, assim, porque você vê, numa cidade do interior, onde já era difícil, você quebrou um protocolo. O que é que eu vejo, Wellington? Eu vejo que você é um referencial para muito jovem da cidade de Siriaém, eu posso dizer assim. Eu acredito que muita gente se espelha em você, pelo fato de você ter sido um pioneiro no seu ramo de atividade, que é um ramo muito difícil. A gente sabe que comprar carro, vender carro, existe o tempo que ele deprecia. Você não é um negócio fácil, quebra. Você conhece muito mais o ramo do que eu, acredito também do que Miqueias. Sim. Mas o que eu admiro nessa sua história, onde você está falando, é a imagem que você tem passado desse jovem sofredor, essa história do jovem negro que venceu, que lutou, que batalhou, enfrentou preconceitos. Eu ia até fazer pergunta se você já foi vítima de racismo,
se em algum momento alguém já, vamos dizer assim, lhe discriminou, né? Não só pelo seu status social, mas também pela sua pele. Então, assim, eu admiro isso bastante em você. Queria que você comentasse se você foi vítima de racismo em todo esse período, se é fácil. Vamos dar um exemplo assim, se a nata da sociedade, digamos assim, lhe aceitou com tranquilidade, assim, você não sofreu bastante para chegar até onde você chegou, mas se você sofreu algum exemplo, alguma história assim, que poderia nos contar, né? Sofre sim, pastor. Pastor Douglas, sofre sim. Na época, Douglas, eu saí lá do Costa de Cana, tem um primo meu, ele mora na cidade lá em Pojuca, ele ligou para mim, fez 18 anos no dia, no outro ele ligou para mim, poxa, tem um emprego para você aqui no hotel, um hotel de nome, um resort 5 estrelas, lá em Porto de Galinha, cara. Eu disse, poxa, eu quero, cara. É sério. Eu disse, qual o emprego? Ele disse, você vai trabalhar aqui de Sturt. Eu disse, tá nome bonito, cara. O serviço deve ser bom. Sturt. O que é isso? Pronto, quando chega lá era para lavar aqueles caldeirão da cozinha, aqueles caldeirão grande que faz as comidas. Eu era tão magrinho que eu entrava dentro dos caldeirão mesmo, para lavar do jato e tal. Mas aquilo para mim, cara, aquilo já tinha sido um passo grande demais na minha vida. Eu saí do corte de cana, irmão, 2 horas da tarde, a palha ali cortando, aquele pelo da cana ele arranhando. Já era um ganho, era um salto, né? Então aquilo para mim era um ganho muito grande, velho. Então eu estava feliz demais com aquilo ali. Então, dentro do que você falou, daquela cor, você não recebe tanta oportunidade feito um branco, não. Você não recebe, você é discriminado. Pô, deixa ele aí, de lá, eu fui trabalhar de serviços gerais, entendeu? E sempre naquela área ali. Mas eu vou vencer, bicho. Eu vou vencer, meu irmão. E comecei a correr, fiz uns cursos de elétrica. Nesse mesmo hotel, onde eu comecei de Sturt, eu saí de lá como líder de elétrica. Supervisor de elétrica. Olha aí. Entendeu? Muito bom. Então, é isso. Mas apareceu também as oportunidades. Todas as oportunidades que apareciam, eu abracei. E hoje a gente está chegando aí, cara. Eu queria aproveitar, Miquel, para quem está nos acompanhando neste exato momento, eu queria que você deixasse um recado para os jovens da cidade de Sirinhaém que tem um sonho de abrir um negócio, de montar um negócio, um sonho de, vamos dizer assim, melhorar a sua qualidade de vida. Qual recado você poderia dar a esse jovem hoje? Se você pudesse deixar uma mensagem para esse jovem que quer chegar, quem sabe assim, aonde você está agora, o que você falaria para ele? Eu tenho sim um recado. Não é fácil, nada é fácil. Mas eu acredito que com força, com dignidade, eu sempre levo uma coisa, tem um líder meu que fala, é o Kenji, o dono da ZS Autos, ele sempre usa a verdade. Sempre usa a verdade. Então você com a verdade, com força, com dignidade, vai dar certo. Não é fácil não, mas não desiste. Por mais que alguém queira te humilhar, te abater, coloca Deus na frente, força, fé e coragem e você consegue. Muito bom, velho. Muito bom. E caminhando, né, aqui no nosso bate-papo, eu percebi que ele vai galgando degraus, né? Começou uma coisa, e depois foi chefe, depois abriu uma locadora, e depois colocou jet, e depois... A gente quer entender agora, o senhor está galgando mais um novo degrau? Tô sim. Olha aí. Político. Coisa boa. Eu coloquei esse desejo no meu coração, creio que também está no coração de Deus, e a gente quer expandir nessa área aí, porque eu vejo a necessidade de Sirinhaém. Eu vejo a necessidade. Sirinhaém precisa ter pessoas que pensem tão somente em você, não somente em você se lhe comprar. Como lhe comprar, Wellington? Será que você me interessa? Eu viso muito isso. O que acontece na política local é que você é um objeto. De que forma eu sou objeto? Eu chego, será que você só tem a necessidade de uma ajuda se o seu filho estiver doente na época de campanha? E aí? Será que depois de 4 anos seu filho não adoece mais, você não precisa do medicamento, você não precisa levar ele mais no hospital? Será que depois de 4 anos aquela pessoa que ficou desempregado não vai precisar de um auxílio, numa conta de luz, num medicamento, num transporte para o seu filho? Então eu quero estar perto dessas pessoas. Eu sinto a necessidade de estar perto dessas pessoas, pastor Douglas, porque eu sei, eu já passei por essa necessidade. Eu já precisei dessas pessoas. Entendeu? Então hoje eu quero acompanhar, eu quero estar perto do povo de Sirinhaém, eu quero mostrar o que eu quero fazer para o povo de Sirinhaém. Tem uma coisa que eu admiro muito você, Miquel, é o projeto, cara. Esse projeto, hoje eu sou gratificante de ser voluntário nesse projeto
E aquilo tem somado demais na minha vida. É de estar perto daquelas mães, é de estar perto daquelas crianças. E a gente vamos estar aí junto, irmão, para somar dentro de Siriaém. Obrigado, cara. Eu fico emocionado porque, na verdade, é o seguinte. Eu sempre digo que a gente nasceu para servir. Muito bom. A gente nasceu para servir e eu acho que um dos primeiros degraus para alcançar o ponto alto da espiritualidade é aprender a servir e aí se colocar no lugar do outro. E eu é que tenho que agradecer a sua pessoa por essa parceria. Mas aí eu queria entender, se você tivesse que definir uma palavra, tá? Para mim, para o pastor Douglas, para as pessoas que estão nos acompanhando, qual a palavra seria a palavra-chave? Ó, Miquel, foi isso aqui que me fez acender em mim essa vontade de partir para esse mundo político. Portas fechadas. Portas fechadas. Interessante. Essa seria a palavra, portas fechadas. Porque eu recebi muita porta fechada para mim. E eu quero abrir essas portas para novas pessoas que vão começar em Siriaém, como o Douglas falou, novos comércios, um jovem que pensa em colocar uma loja, que quer ter um recurso. Me diga qual um apoio hoje. A gente não temos apoio da prefeitura. A gente não temos apoio hoje do gestante. Os lojistas hoje, os comerciantes de Siriaém não têm um apoio da gestão, cara. Não tem um apoio do administrativo. Não tem. Então é isso. Eu quero poder expandir nessa hora. Poder ver a necessidade da pessoa e ajudar eles, cara. Eu entendi. Eu acredito, Douglas, muito que a política é porta de entrada de bem-estar. Isso. A política pública, ela é porta dessas entradas, né? Aliás, ela é entrada, ela é uma porta que serve. Aí a gente tem a saúde, tem a assistência social, e aí a gente trabalha o acolhimento e outras situações que eu poderia passar aqui à noite debatendo sobre isso. Tá? E aí é muito interessante, como ele falou, portas fechadas. Realmente eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Foi interessante isso aí, Miquel. Eu gostei muito dessa resposta. Alguém precisa, e aí eu vou falar uma frase um pouco radical, alguém precisa meter o pé na porta. Boa, é isso aí. Da política, não é? Quebrar o protocolo, isso, né? Quebrar o protocolo. Aí eu queria entender, senhor, qual é a sua visão atual da política hoje, lá no nosso município? Eu sou suspeito a falar, eu quero que o senhor fale, para que a gente possa ouvir qual é a tua opinião do lado de lá da mesa. Verdade, né? Exato, claro. Rapaz, na minha visão, é ruim. Infelizmente, eu tenho que falar isso. É ruim. É ruim por quê? Porque hoje está muito a desejar. Tanto na área da saúde, educação, transporte. Tá ruim, cara. Tá ruim. Isso não é só o Hélio do JET que está falando, porque hoje eu sou pré-candidato a vereador, não. É Siriaém em peso, Oceane, Siriaém. Iluminação, você tem ideia, Douglas? Na minha rua, eu se junto com os moradores da minha rua, se junto com os moradores, a gente compra a parte da iluminação, paga um eletricista, ele vai lá e instala. Quando queima, do bolso de vocês? Do nosso bolso. Isso, o que era para ser público? Iluminação pública não existe, cara. Meu Não Deus existe. do céu. A gente tira, Miguel, do nosso bolso. A gente vem, compra os refletores e coloca na nossa rua. Isso acontece hoje na cidade de Siriaém. Na cidade de Siriaém, cara. Não é em outro lugar, não é distante de você. É na minha rua. Eu estou vivenciando isso na minha rua. Então, como é que eu posso falar que a gestão está boa? Não posso falar isso. Entendeu? Então, eu vejo hoje, Miquel, como esse ponto negativo. Um dos pontos que eu grifo muito é porque a gestão hoje de Siriaém, principalmente o secretariado, o pessoal não conhece a necessidade de Siriaém. A primeira coisa, quando o majoritário ganhou, foi trazer todo o secretariado de fora, cara. Então, o secretariado de fora, se você é daqui de Recife, pastor, como é que você vai saber a necessidade do povo de Siriaém? Se você não conhece uma rua que está precisando calçar, não conhece uma escola que está precisando reformar, não conhece, cara, entendeu? Então, foi por isso que chegou esse caos. Porque não teve uma administração de dentro. Será que Siriaém não existe pessoas qualificadas para ser um secretário de administração? Para ser um secretário de saúde? Não entendo isso. Se você, eu não vou lhe colocar numa saia justa. Você bonzinho agora, você doce, na verdade. Não vou falar não, eu ia perguntar ao senhor agora, tá? Se o senhor tivesse que culpar alguém por essa falha na gestão, quem seria? Eu não vou perguntar isso para o senhor para não lhe colocar numa saia justa. Mas aí eu vou fazer outra pergunta que a gente vai chegar exatamente nesse ponto de né? interrogação. Tá? As cartas estão aqui, a gente está... Verdade. Fica à vontade.
A gente tem 11 vereadores, correto? 11. A gente tem 37.596 habitantes, segundo o último censo. Certo. Nós ficamos 12 anos sem censo. Uns dizem que era 44, outros dizem que está errado, enfim. Vai para 13 agora, né? Exatamente. Ainda tem mais esse problema. É. Tá? Mas aí é o seguinte. Dentre esses 11 vereadores, tá? O senhor poderia me dizer que o senhor poderia dizer, olha, eu acho que esse aqui, ele faz aí uma média, eu acredito que esse cara tenha 15% de trabalho prestado, e aí eu posso dizer, esse aqui pelo menos ele faz o mínimo. Miquel, eu não vou dizer que, ou melhor, ele é sim vereador, foi por muitos anos. Eu acredito que um cara que trabalha muito pela comunidade lá seria o Coelhinho. Saiu um pré-candidato ao vice-prefeito e é um cara que trabalha bastante lá. Os outros eu não posso falar não, porque eu não vejo. Então, deixa muito a desejar, cara. Muito a desejar. Aí agora tem o dedo na cara, e aí eu sempre falei, é esse momento que mais explode. O que você faria de diferente? O que é que lhe torna diferente? Sabe o que você... Agora eu pergunto, você sabe por que você é diferente na cidade? É porque você fez o que ninguém nunca fez na cidade. Esse projeto seu hoje está expandindo, cara, e a gente precisa levar esse projeto para o mundo, não é só para a Siriaene. Então, sabe o que eu acho importante nisso? É que essas mães que você cuida lá, cara, aquilo cativa demais. O que custa um vereador, para um vereador, Douglas, fazer um projeto, um carro, que hoje não tem nunca foi feito em Siriaene, pegar um carro para dar uma assistência a esse pessoal. Para dar uma assistência para ela. Essa é a minha visão, entendeu? Você pega um carro, coloca um carro à disposição dessas mães. Muitas pessoas, Douglas, lá, muitas mães, Miguel sabe disso, que ele está de dentro direto, não tem condição de levar um filho numa consulta, cara. E a quem recorrer? Vai recorrer a quem? Não tem não a quem recorrer. Siriaene hoje não tem ninguém a recorrer. E é interessante essa questão de projeto, porque assim, muita gente, digamos assim, a gente até, Miquel, estava conversando sobre o despreparo de muitos candidatos e de muitos vereadores que não tem um projeto, cara. Como é que o cara chega lá e ele não ajuda o povo? Porque a ideia é facilitar a vida do povo. Ora, a questão é, você que está nesse momento agora me ouvindo e me vendo, eu pergunto, mas que danado faz um vereador? Né? Acho que essa questão é interessante da gente abordar aqui. Sim. Porque qual é a função de um vereador no município? Será que é da telha? É da casa? Tá entendendo? Tá entendendo, Wellington? O camarada chega no final, na reta final, e às vezes não faz nada pela sociedade, pelo município, já está lá não sei quantos mandatos, só enrolando, né? Digamos assim, e quer os votos da sociedade, enrola. Então, eu admiro isso no que você, Wellington, está fazendo, juntamente com Miquel, esse projeto maravilhoso, que é o Mão Amiga, que tem lá em Siriaene, que é um diferencial, cara. Isso é um diferencial. E eu acredito que alguns, quem sabe, vereadores de Siriaene, aí você pode até dizer assim, pastor Douglas, mas tu não é de Siriaene, tá falando o quê? Ora, eu sou de Pernambuco, sou pernambucano, vivo em Siriaene e eu vejo a dor do povo lá, cara. Eu vejo a situação do pessoal lá, um pessoal que sofre. Inclusive, você que trabalha na área do turismo, eu sei que foi difícil para você empreender lá, com pouco recurso, pouca dificuldade. E o pouco que você tem, tá correndo como quer no projeto, fazendo os trabalhos. Então, assim, antes de tudo, lhe dou os parabéns por essa iniciativa, pelo seu apoio voluntário. Interessante o que você falou. Seu apoio voluntário está fazendo isso. Esse é o caminho, cara. Eu tenho só uma... E aí eu lembrando, né? Durante o nosso trabalho para o processo de escolha do Conselho Tutelar, a gente rodou praticamente 75% do município. E aí eu via a dor do povo, que aí é reconhecer onde é que é a dor, onde é a ferida maior do povo. E eu percebi que uma boa parte que o povo quer é presença, que é a parte do acolhimento. E daí eu cheguei em casa e falei para Itamar, para os outros também do projeto, como é que esse pessoal que está na política consegue ganhar um pleito. Porque eu entendo que política é liderança, causa e comunicação. Verdade. A minha causa é o povo, certo? Mas eu preciso estar perto do povo.
Mas isso é bom o que você citou agora. Serita, você falou rápido, assim, mas para quem é leigo, que tá vendo a gente nesse momento, eu queria que só que você, na primeira vez que eu lhe conheci, você pegou um papel que me quer fala escrevendo, isso é bonito demais. Tem gente que fala escrevendo e eu gosto, acho legal isso. Inclusive, E aí você botou lá que é o L, qual né? é a sigla? L? LCC. É o LCC. Pessoal, pega esse corte aí, você quer ser candidato futuramente, alguma coisa assim, você vai ser um futuro élite da vida, vamos dizer assim? Sim, sim. Pega esse corte, explica lá o que é o LCC. O LCC é liderança, causa e comunicação. São os 3 pilares de uma boa campanha e de uma boa gestão. Se eu faço uma boa gestão e consigo juntar pessoas e dar continuidade das pessoas, é liderança. Se eu tenho uma causa, eu defino o que é que o meu eleitor vai defender. Quando alguém perguntar, você votou em Miqueias por quê? É a causa. E a comunicação é como eu chego nessas pessoas. Boa. É o grau de intimidade que eu tenho. Eu sempre falo que 85% dos votos é emocional. Então, eu tenho um cara aqui que está conversando com você, que é jovem, da zona rural, tem problema no transporte escolar. Isso. Chega bom, tarde na escola. É bom. Né? A gente tem o nosso sistema de educação estadual que está seguindo o novo ensino médio, então são 6 aulas. Tem aluno que 6h20, 6h30, ainda tem que estar na escola, o ônibus sai de 5 horas. Então, quem mora na zona rural, além de chegar praticamente 2 horas da tarde, 5 horas tem que ir embora. Veja, então a gente não está falando com ninguém estranho, está falando com alguém que sente a mesma dor. Com certeza. Consegue me entender, senhor? Então, assim, eu acho que o Hélito, ele tem maior assim, propriedade para falar, porque ele, muito mais do que eu, ele está 24 horas praticamente na rua. Tá? Então, se a gente for falar sobre falta de serviços, a gente tem um monte. Se a gente for falar sobre essa falta que você falou sobre porta fechada, às vezes nem tem ninguém para abrir do outro lado. Pois é. Tá? Só para você ter ideia, para a gente dar uma continuidade, a gente fez uma reunião com os vereadores, pedimos isso, protocolamos com alguns movimentos sociais, tal, para a gente debater o orçamento. Só foram 5 vereadores do município. Só 5 vereadores. Pois é. Sem informação, Douglas, não existe gerência. Sem comunicação, não existe gestão. Então, de antemão, já parabenizando o Hélio por essa coragem. Né? Política, o que é que você está sentindo até agora, como pré-candidato e tal? Miqueias, eu tenho levado comigo que muitos vereadores, ou a maioria, eles acham por ser vereadores, de fazer a função dele, que seria fiscalizar e ajudar a população, ele acha um patrão, mas o vereador não tem que ser patrão, não. Vereador tem que ser patrão, vereador tem que ser servo, irmão. Isso é verdade. A gente vai chegar lá para servir o povo. É sentir a necessidade. Uma certa feita, Jesus chega na cidade de Naim, aí quando chegou lá, tem uma viúva levando o seu filho único. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Pastor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele sentiu, ele sabia o que ela estava passando. Então, hoje, está precisando disso, irmão, de você sentir o que você está passando, sentir o que você está precisando. E não é só chegar lá e dizer assim, não, ele está precisando, toma aqui, ó, R$200, daqui a 4 anos a gente se vê. Não, irmão, tem que estar perto. O que custa você ganhou ali? No engenho, pô. Nos engenhos, sabe disso, Miqueias? Você andou muito agora nos engenhos, entendeu? Tem vereador lá que faz 3 anos que passou no engenho para visitar a casa que votou nele a eleição passada. Que é isso, 3 irmão? O que é isso? 3 anos. Poxa, será que aquela família ali só tem necessidade em 4 anos? Será Verdade. que em 4 anos os filhos dele não vão conhecer? Será que em 4 anos eles vão precisar de uma assistência? Isso, não existe isso, não. O Hélio falou algo que agora me veio à memória, né? Ele falando sobre a questão da dificuldade dos secretários não conhecerem a realidade do município. E agora eu vou lhe perguntar e voltar nesse ponto bastante que me toca, é uma parte que me toca e realmente me dói, tá? O senhor concorda comigo que falta os vereadores conhecerem a realidade do município, embora morando lá, tá? O senhor acha também isso? Com certeza, é exatamente isso que eu lhe falei, porque não está próximo do povo, não. Não está perto do povo, não, Miqueias.
Você acha se esses vereadores se aproximassem desse projeto seu, se aproximassem de uma mãe dessa e ela contasse a realidade do que ela sente, do que ela acha? Sabe quantas mães dessa levam a porta fechada? É exatamente aquilo que eu falei, Douglas. Porta fechada, de ter um mau atendimento, porque seu filho é autista. Sabe quantas mães dessa sofrem com isso? Então isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Essas mães precisam de uma pessoa para dizer assim, não, eu tenho alguém para me representar. E eu quero ser essa pessoa, Douglas. Muito bom. Então, vamos dizer que hoje, Miquel, na cidade de Sirinhaém, vamos dizer assim, o projeto Mão Amiga, ele é o principal defensor da causa. Tem mais pessoas, assim, líderes da cidade de Sirinhaém. Vamos dizer que o projeto Mão Amiga hoje é o que carrega essa causa. Sim, Douglas, assim, eu tenho um filho autista de 6 anos. Tá? Então, assim, eu conheço, como eu falei, eu conheço a dor por viver essa dor. Não ser uma dor por ser um pai atípico, que sim, quando eu precisar das políticas públicas, elas não me abarcarem. Então, a minha dor é exatamente essa. E eu sempre digo o seguinte, quando você falou assim, tem alguém apoiando, eu sempre digo que política é um pouco preguiçoso. Ele quer a demanda, ele quer a causa, mas ele quer na hora que já estiver pronto. Então, ele quer a bandeira quando estiver costurada, quando a marcha estiver em pé, quando já estiver na metade, que ele só vai puxar para chegar lá em cima. E essa é a maior dificuldade. Nós temos algumas bandeiras, e aí são nichos importantes, que aí crianças atípicas, tem mulheres em vulnerabilidade social, tá? E idosos. Eu, debatendo isso com o Wellington, a gente fez um evento, participou de um evento, falei, Wellington, olhe e veja aqui. O que elas querem são coisas mínimas. Você viu os meninos brincando e tal. A mínima atenção. Atenção, é esse acolhimento. Vamos dizer que daria, sim, para um município como a cidade de Sirinhaém, vamos dizer assim, com 40 mil habitantes? Sim. Daria para suprir essa necessidade. A pergunta é, por que não faz, cara? Como é que você, que é da cidade de Sirinhaém, a atual gestão lá deixa isso desse jeito, Miquel? É inacreditável. Não é, Wellington? É inacreditável. O chefe foi exatamente aquilo que eu te falei. Não quer ser servo, não, irmão. Antes que ele fale, eu vi uma coisa. Eu não sou de observar a casa de pessoas, mas eu entrei lá na loja dele, a gente fez a primeira reunião, e outros veio em cima da mesa do computador e vi um quadro enorme com os carros que ele aluga, anotada, a placa, o dia que pegou, a hora, tal. Isso é planejamento. Existe uma técnica chamada PDCA, onde a gente cria os KPIs e aí a gente começa a seguir os indicadores de qualidade. A gestão não anda porque ela não faz uma coisa que o Wellington faz muito bem. Planejar, pô. Boa, muito bom. Certo? Respondendo só a sua pergunta, por que não dá certo? É exatamente por conta disso. E aí tem outra situação que o Wellington pode falar muito melhor do que eu, que a gente já tinha conversado. Eu sei que lá no fundo ele não gosta muito bem, mas é meio polêmico, mas ele sente que por algum motivo alguém deu uma perseguida, né? Eu sei. Deu uma problemática assim. Eu sei que ele não gosta muito bem dessa, né? Mas aí eu acho que é exatamente isso. Quando alguém começa a despontar, geralmente dizem que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, exatamente. É verdade. E eu senti quando ele falou de porta fechada, acho que alguém bateu a porta na cara dele com força. Sim. E assim, Wellington, me fala, já que você trabalha com turismo, qual a maior dificuldade que você vê hoje no nosso município? Rapaz, eu acredito. Você sabe, quem trabalha com turismo, a gente usa bastante a alta temporada, né? A alta temporada é quando você está no pique para trabalhar bastante e você fica muito descoberto na baixa temporada. E eu acredito que os ambulantes, entendeu? É uma área muito também necessitada. Precisava, sim, de uma atenção maior, um projeto, uma situação. Porque o cara vai vender um picolé na chuva, na ilha de Santo Aleixo, não tem como vender, não. Entendeu? É você usar bastante a alta temporada, entendeu? E uma coisa que a gente bate muito lá em Sirinhaém é exatamente isso, dessas liberações. Eu trabalhei na ilha de Santo Aleixo, cara. 2 anos eu não conseguia tirar um alvará para trabalhar. Mas qual é a dificuldade, Wellington, dessas liberações? É exatamente isso, é de você querer trazer inovação, para a cidade. E eu não sei se é exatamente aquilo que eu te falei, ou melhor, eu sei, se chama porta fechada, cara. E você não conseguir mostrar aquilo que você quer, expandir o turismo, entendeu? Hoje, Miquel, sabe como o pessoal, quando diz assim, vou na ilha de Santo Aleixo, o pessoal diz, tem um passeio de jet ski na ilha de Santo Aleixo, cara. Sim.
Pesquisa na rede social, tem um parceiro de jet ski na Ilha de Santa Leste. E uma coisa que eu acho muito legal é porque a gente chega lá, tem pessoas que nunca andou num jet na vida e tem aquela sensação ali, coisa maravilhosa, entendeu? E exatamente pessoas também da terra que não tem... Quais pessoas ali da terra que... Tantas pessoas ali da terra que não usufruem a Ilha de Santa Leste. E aí é um ponto que eu já ia entrar aqui com a sua pessoa, que isso só, eu acho que isso acontece, eu acho que o senhor pode deixar mais claro pra gente que isso só acontece com os pequenos lá da ilha. Porque eu estava observando que agora começou, né? O Paz Mendonça e pau, daqui a pouco a gente não tem nativa, a gente não vai ter mais acesso às praias. Ora, os grandes podem ter liberação para daí fazer o que eles quiserem. Os pequenos não têm. O senhor consegue também enxergar isso? Com certeza. Como Praia de Aveiro Mar, Guadalupe, você sempre está por lá também. Sim. Você vê ali, daqui a pouco vai estar só resort ali, não vai ter mais acesso, não. E os pessoal que era de lá, que são de lá, os nativos de lá, os barzinhos, irmão, proibiram. Proibiram? Proibiram os barzinhos que haviam na praia, os quiosques, proibiram. Não tem, uma parte lá tá muito desteronada, caindo aos pedaços lá. Vamos dizer assim, que, na verdade, o que está correndo é que estão vendendo Em outras palavras, estão basicamente vendendo a Ilha de Santa Leste, né? Eles estão loteando, né? Mas assim, eu acho que tanto essa intenção de Wellington em tratar sobre o turismo, porque ele entende também disso, ele tem toda essa vivência, é porque a gente quer que chegue o desenvolvimento. Para a gente desenvolver um município, uma comunidade, eu tenho que gerar empregabilidade. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que comer, alguém tem que fazer fluxo, né, de moeda, senão o país para. Mas aí eu quero entender assim, que existam outros motivos, certo? Para ter tanta dificuldade dessas liberações para os pequenos. Certo? Eu sempre falo que o que falta para a gente é o plano de usabilidade do próprio município. Certo? Se eu tenho alguém que vende água, eu tenho que dar condições dessa pessoa vender água. Porque se ela não vende água, o que é que eu faço com ela? Estava debatendo com um amigo meu de Brasília, senão que a gente tem uma lei de tirar os animais, né, desses carros com tração animal. Certo, beleza. O que é que eu faço com um cara que ganha o pão ali carregando uma água, um barro? Eu faço o que com ele? Verdade. É isso. Então, a gente quer que chegue o desenvolvimento. Mas que a gente que é nativo não perca a chance nem de trabalhar e nem de usufruir daquilo que é nosso. Com certeza. Certo? É exatamente isso mesmo. Certo? Então, assim, eu queria só te perguntar o seguinte. Você acha que o povo de Sirinha é feliz? Ou está feliz? Vamos falar assim. Se é algo momentâneo, já que felicidade geralmente é algo muito caricatural. Muito boa essa pergunta. É como você falou, Miquel. Eu tô na rua todo dia, cara. Todo dia eu tô na rua em Sirinha. Todo dia a gente tá correndo aí de pão. E não tá feliz, não. Não tá feliz. O povo de Sirinha tá sofrendo. O povo de Sirinha tá sofrendo. Se você pudesse resumir esse sofrimento, qual seria a palavra? Já que você fala que o povo está sofrendo, está falando, o que é que o povo fala para você? Está sufocado. A palavra seria sufocado. É de você ir no hospital e não ter uma medicação para o seu filho. É de você estar precisando da ambulância e não ter a ambulância para levar seu filho. Os transportes, cara, os engenhos, os ônibus estão supercarregados. Maioria quebrados. E os que tem, não dá condição suficiente para você. Mas a desculpa, Wellington, interessante é que assim, eu trabalhei em algumas prefeituras também, trabalhei em gestão, assim, na área pública, né? Digamos assim. Você é um monstro. Nada, não sou nada. E a desculpa é o seguinte, é interessante que quando a gente chega no setor público, a gente quer vencer o mundo, né? Tipo assim, sim. Não é quando chega lá na prefeitura, tá lá na ponta trabalhando, aí vi as demandas aí que a gente vai, aí tu percebe uma frase clássica, eu não sei se isso ocorre em Sirinhaém, mas eu quero que o senhor também relate pra gente, uma frase clássica que é, não tem recurso. Eu acho que essa frase todo mundo comenta. Eu pergunto, essa questão orçamentária do município, o que é que a gestão fala quando é confrontada referente a essa questão de criar novos projetos, essas coisas? A desculpa é a mesma que a gente escuta em todos os lugares, não tem recurso. É a mesma, você falou tudo já, você mesmo respondeu. É dessa forma, não tem recurso, não tem dinheiro, não chega, e a gente sabe que chega, a gente sabe que tem, a gente sabe que pode fazer, a gente sabe que tem condição de fazer. Eu estou perguntando, pastor Douglas,
se o povo está feliz, porque eu acredito que a busca, como já falei, política para mim é porta de entrada para benfeitorias, Sim. né? Para um ganho, né? De uma certa comunidade. A gente está na rua e a gente está sentindo isso, certo? E aí a gente começa aqui a já fazer um desenho, certo? Um plano de fundo para a gente poder entender qual que é a real situação atual do município. Eu tenho a Casa Baixa, né? Que são aí os vereadores. E aí eu tenho 11 vereadores que estão distante do povo. Se eu estou distante do povo, eu não consigo fazer nada para o povo, já que eu não estou ouvindo. Certo? Se eu faço alguma coisa para o povo com essa distância, eu geralmente faço aquilo que não vai acobertar o povo. Tá? Eu tenho uma executiva onde o diálogo não existe. Eu ia falar isso aqui. O que eles falam? Quando eles falam? Siriane hoje tem 162 milhões no orçamento. Fora as emendas, fora as secretarias que são tripartite, saúde, educação, assistência. E aí eu queria que você, andando na rua, e aí sendo bem claro com quem está nos ouvindo lá do nosso município, não querendo aqui taxar ninguém de irresponsável, mas assim, a responsabilidade hoje do que acontece é 100% dos agentes políticos? Eu acredito que sim. Não só do legislativo, mas também, não só da majoritária, mas também dos vereadores. Porque isso depende muito também dos vereadores. Se os vereadores fizerem o serviço dele de fiscalizar, de cobrar, não vai ficar dessa forma. Eu acredito que anda. Eu acredito que a cidade... Siriane tem tudo para expandir. Se é turismo, a gente tem turismo. Até a hotelaria agora, a gente tem turismo, você viu agora, tem aquele hotel do SESC, hotel lindo demais. Então, Siriane tem tudo para expandir, cara. Só precisa as pessoas quererem. O legislativo, o pessoal dos vereadores, da Câmara. Então, acredito que sim. A culpa é 101% deles. Mas a pergunta é o seguinte, Wellington. A oposição é grande à gestão? Tem gente batalhando, lutando contra? Ou hoje a Câmara dos Vereadores de Siriaém é tudo situação, digamos assim? 80% sim. 80% sim. No começo não, no começo o pessoal ainda trabalhava, brigava e tal, mas depois foi se afiliando, chegando e está tudo no barco só agora. Aí complica, né, Miquel? Porque na verdade, Douglas, eu acredito que não só lá no município, eu não posso também... Não, só claro, estou claro. falando porque é minha casa e fica mais fácil para mim poder visualizar. Na verdade, eu acho que é por conveniência, né? Eu digo que a oposição, geralmente, você tem que ser muito macho para ser oposição. Isso é verdade. Isso aí é uma coisa verdade. Certo? E é um caminho sem volta. Não, Às vezes é um caminho muito sem volta. se torna um caminho sem volta. É um caminho muito sem volta. Porque o camarada entra para voltar e me quer depois... Fica muito complicado, porque daí você tem um pessoal que já aderiu a essa sua renúncia e você vai ser oposição, você não tem como voltar. Quem sabe, aí recebe uma ligação e se você tem certeza, é isso que você quer, você sabe o que pode vir a acontecer, eu disse, eu tenho certeza, é isso que eu quero. Eu não quero... Foi mesmo, Wellington? Não quero, eu quero fazer história, eu quero estar perto do povo, eu quero sentir o povo, eu quero ver a necessidade do povo. Então, pense o que quiser, só sei que eu vou entrar lá, e vou entrar para estar perto do povo, para estar junto do povo, irmão. Eu acho que ele falou agora, eu quero fazer minha história, e minha filha perguntou a mim, papai, só tem medo de quê? Eu disse, eu tenho medo de morrer sozinho. Não é morrer sozinho com um monte de gente, não. É morrer sozinho, sem ninguém do meu lado, e morrer sem escrever nenhuma página interessante da minha vida. É muito difícil você ter 40 anos, 40, 50 anos, 60 anos e não passar por isso. Eu acho que é isso que o senhor quer... Deixar o seu legado, vamos dizer assim, né? Deixar o legado. Porque a herança ele já tem, que vai deixar para os 3 filhos. Aí, Sim, é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta, porque eu estava até na minha mente perguntar quantos filhos, esposa e tal, mas foi bom. 3 filhos. 3 filhos, esposa. É batalha, hein? E aí vem outro dedo na cara. Você acha que seria do jeito que está hoje, seus 3 filhos têm futuro? A maioria Se tem, qual é, né? Só para poder... Como você sabe, a maioria dos jovens de Siriaém vão trabalhar fora, cara. Sim. A maioria dos jovens de Siriaém vão trabalhar mesmo? fora. Aí é triste isso. Então entendeu? o índice de você- desemprego é grande. É grande. 90%, eu não vou colocar 90% dos que saem vão para... Mas 80%, 60% dos que saem de Siriaém para trabalhar fora vão para Porto de Galinha, Pojuca, Turismo, Recife, aqui mesmo, aqui na capital. Não tem, cara, não tem emprego fora. Os empregos que tem são mais aquele grupo ali, isolado, que é de geração para geração.
Tipo, Virou uma oligarquia. eu ia falar agora, essa bendita oligarquia que terrível, cara. é uma política feita para poucos, né? E é em muitos interior, cara, assim, é incrível. Sim. É muito. E aí eu vinha falando no carro o seguinte, e aí eu acho que ele vai poder falar muito mais do que eu. Alguém me perguntou, Miquel, qual é o momento? Eu, como cientista político, eu sempre falo que isso não quer dizer nada. Quanto mais informação você tem, mais dever você tem com a sua comunidade. Verdade. Eu tenho que suar. Até porque eu tô gordinho, eu tenho que perder o quilo, eu tenho que suar. Não é verdade? Então, assim, olha, uma política hoje, em que momento que eu devo dizer que eu sou pré-candidato? Na convenção. Eu vinha conversando com o Hinaldo sobre algumas situações dentro do município. Gente que já lançou pré-candidato e aí injetado por algum costume que outros já colocaram. Olha, eu quero tijolo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. E a nossa política começa a ficar pobre, empobrecida. Não é o povo que está ficando empobrecido só. É a visão de política também. Eu preciso que, quando eu chegar na casa de alguém, sou Hélio, eu quero que você diga qual é a sua visão de vereador e o que é que a gente pode fazer pelo município. O que eu posso fazer agora no contra-gota? Olha, eu preciso de um medicamento. Então, eu vou te dar, viu? Pensei em quantas caças? 4? Pronto, eu vou te dar 2, hein? Quando for mês que vem, você volta e pega mais 2. Então, isso acontece no nosso município. Existe uma vacina para isso? Existe isso? Eu não sei. Existe? Existe uma vacina para isso ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Vou te falar o seguinte. No nosso município existe só uma vacina para isso. É a gente começar a incutir na mente do eleitor que ele vale muito mais do que ele recebe na campanha. Top. Boa, muito bom. Ele vale muito mais. Ele vale muito mais. Isso aí é uma campanha boa, hein? Você vale mais do que... Você vale mais do que o valor que você é comprado. Top. Tá? Show de bola. Isso é uma realidade. Eu queria entrar nessa questão, o Wellington. Isso é uma realidade. Você é um pai de família, cristão, né? E eu acho que você já vivenciou muito isso, já viu muito isso. Aqui em Recife, em todos os lugares, a gente já vivenciou muito o que é a velha política. Uhum. Mas, assim, é terrível isso, porque um belo dia, uma pessoa foi fazer uma reclamação. Olha aqui a minha rua como tá uma porcaria, porque o prefeito... Aí eu perguntei, mas a senhora votou em quem? E aí ela disse assim, rapaz, eu não me lembro não. Acontece muito. Não me lembro em quem eu votei não. É mesmo assim que acontece. Não me lembro em quem eu votei não. Aí tem pessoas, né, que tem os mais escroto que dizem assim, não, cara, me pagando eu vou lá e voto. Aí é o que eu digo, se você recebeu dinheiro, você não tem direito de reclamar de nada, cara. Mas aí... Porque você foi comprado, entendeu? É exatamente isso, desculpa interromper. Pode falar. E é uma coisa que veio na minha cabeça e agora eu lembrei que eu perguntei para alguém. O que me preocupa em Siriema é porque a gente tem 11 vereadores, outros suplentes, outros que não chegaram à suplência do seu partido. Mas o que preocupa é porque uma grande porcentagem do povo siriense não lembra quem votou. Não lembra, né? Mas é incrível isso. 80%? É aquilo que a gente tava falando mesmo. Tu vai votar em Wellington? Voltei a votar em Wellington porque conheço ele, é um amigo meu. Não pode ser assim, não. O que o Wellington tem a oferecer? Qual o pensamento de Wellington? Qual o projeto de Wellington? Sabe, Douglas, quando eu pensei em entrar para a política, vai fazer 2 meses atrás, eu fiz uma lista de transmissão para minha família e mandei um áudio explicando. Vocês me conhecem, sabem, é bom que eu quero grifar primeiro aqui com a minha família, se vocês aceitam, se vocês concordam. Coloquei minha esposa, coloquei todo mundo na lista de transmissão. Não vou falar para você, foi 90%, 100% da minha família me apoiou. Então isso foi um incentivo demais para mim. Muito top. Eu peguei semana agora, coloquei um adesivo lá, do JET 2024, e coloquei uma caixinha lá de perguntas. Meu irmão, não consegui responder a todo mundo. Então, eu já quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao povo siriense, porque pessoas que eu nunca imaginei, cara, que ia chegar, Douglas, você chegou, Miquel, cara, eu quero te apoiar, eu acredito em você, você tem trazido emprego para a cidade, você tem trazido desenvolvimento, você acredita que Siriema pode crescer, e eu quero estar contigo nessa história, pode contar comigo. Então, isso foi gratificante demais para mim, cara, eu fiquei feliz demais. Então,
É exatamente Isso, isso. isso deixa claro que o senhor tem crédito com o Povo Siriene. É aquilo que eu te falei. Se chama exatamente isso, a credibilidade e aquilo que o Kenji, para mim, ele fala direto. Usa a verdade. Cara, quando você usa a verdade sempre prevalece. A verdade sempre prevalece. Cara, e é fantástico, né? Nesse nosso primeiro episódio, a gente tem um cara que é tão a cara do Brasil, né? A cara do Brasil que eu digo, Brasil de superação. Sim, verdade. Não é? Verdade. Porque a gente é o Brasil de superação. Alguém falou comigo que quer fazer um podcast comigo para eu contar a minha história. Eu disse, eu sou a cara do Brasil da superação. Porque Muito você bom. ser inteligente, ser paciente, ser comunicativo, é difícil, Muito, muito difícil. não é? Muito. Porque eu não sei se você foi criado assim, mas é um lar onde você tem que, a maioria das vezes, você tem que ficar calado para não incomodar. E esse problema de ficar calado para não incomodar, você leva para o resto da sua vida e atrapalha você durante a vida toda. Verdade, Miquel. E aí, como o próprio Birô Podcast já fala, que é momento de colocar as cartas na mesa, porque esse jogo de cartas que a política faz é perigoso para mim, é perigoso para você, é perigoso para você. Eu sempre digo que a política de interior, eu tenho um amigo meu que ele é muito revoltado com política, a gente fez até um curso junto. Disse, Miquel, eu fico muito triste com política, porque o pai dele trabalhava numa prefeitura e por ter uma opinião diferente em uma reunião, o cara perdeu o emprego e foi perseguido, não podia sair lá porque ele não tinha familiar fora. É triste isso. O pai dele saiu de diretor de uma unidade e foi para a roça por perseguição política. Então, a gente, por isso que eu perguntei, você é mais criativo ou corajoso? Corajoso. Na época que a gente começou com o jet ski na Ilha de Santo Aleixo, 8 meses depois veio a pandemia. Aí é para torar. Você com um jet ski para pagar, uma logística toda com um projeto que você tinha feito e parou mesmo. E não só o turismo, eu acredito que parou tudo na época da pandemia. Foi terrível a pandemia. E aí, meu irmão, o que é que você faz? Você não ter... Corri em Siriane demais para arrumar um emprego. Não consegui emprego em Siriane. Aí, o que eu fiz? Aí, assim, eu encontrei as portas abertas. Ali já não estava fechada mais. Eu deixei uma história lá no hotel e, graças a Deus, por onde a gente passa, a gente tem que deixar a sua história. Se você está trabalhando numa empresa, isso é bom frisar, você está trabalhando numa empresa, se você sai de lá, com isso aqui, ó, limpinho, a hora que você precisar, cara, eu acredito que a empresa vai querer você de volta. Mas eu saí de lá como supervisor. Quando eu liguei para lá, tinha uma vaga lá de ajudante geral. Eu disse, eu vou voltar, eu quero essa vaga. E voltei para lá para o hotel novamente. Saí do hotel, quando saí, que as coisas começaram a fluir novamente, foi na época que eu entrei em vendas de carro, comecei a vender carros e tal. Saí de lá, agradeci. Então, é exatamente isso. Em Siriane não tinha emprego. Se você acha que tivesse um emprego em Siriane, eu ia sair de casa de 4 horas da manhã, de moto, para chegar em Porto de Galinhas, ou lá em Muro Alto, lá, de 5. Muitas vezes pegava chuva, Miquel. E outra coisa, não era sem capa, porque se eu tirasse 40, 60 reais para comprar a capa, ia faltar para a gasolina da moto, cara. Entendeu? Saía todo dia, de 4 horas, 4h30 da manhã, para estar lá no hotel, lá para trabalhar. E isso é interessante frisar, porque, assim, muita gente não conhece o turismo de Siriane, cara. Sim. Tem sim, gente sim, que sim, não sabe nada, que nem existe a Ilha de Santo Aleixo. Às vezes eu tô conversando com pessoas assim, e aí eu digo, rapaz, tem um lugar lindo aí que eu descobri, a Ilha de Santo Aleixo. Aí disseram assim, rapaz, onde é que é esse negócio? O povo pergunta. Eu digo, é aqui pertinho, Siriane, você acredita? E o que é que eu digo? Eu acho o seguinte, por exemplo, Porto de Galinhas ficou famoso. Veja, o senhor saía de lá para ir para Porto de Galinhas, mas Siriane, eu acho que é uma questão também pública, gestão, de focar mais no turismo. E o senhor, como é da área do turismo, eu creio que o senhor vai batalhar para tornar isso mais conhecido, Wellington, tá entendendo? Eu acho que seria algo interessante para o Pernambuco, não só Pernambuco, mas o Brasil. Sim. Precisa fazer com que o turismo aqueça ali naquele lugar. Porque eu acredito que a Ilha de Siriane, a Ilha de Santo Aleixo, ela pode ser uma grande Porto de Galinhas, cara. Com certeza. Você concorda comigo da beleza? Você que é conhecedor, vive pulando com os golfinhos lá na ilha. Tem um amigo meu, o Eliseu, amigo e irmão, sócio lá de Serrambi. A gente trabalha com passeio lá de quadriciclo lá em Serrambi, em Porto de Galinha. E é um cara que eu admiro demais, porque ele é corajoso demais. Parece que a gente bate assim. E o que ele tinha falado, pô, tem uma orla lá,
chamar aquela areia branca ali de Avilmar, cara. Aquilo ali, o percurso que a gente tem em Serrambi, a gente poderia explorar lá, cara. Fazer um passeio de quadriciclo, um turista, mostrar, apresentar as praias, fazer um passeio local ali. Mas você não consegue uma liberação, você não consegue um alvará, porque aquela parte ali dos parâmetros daquela área ali, você não consegue não tem acesso não. É privado, irmão. E aí, como é que você pode expandir? Como é que você pode crescer ali dentro? Então, digamos que a área... desculpe, Miquel. Digamos que o setor privado interfere... Eu acredito que é uma coligação, né? É uma coligação. Porque para chegar um empreendimento lá na cidade, tem que passar pela prefeitura. Então, eu acredito que depende muito também da gestão. Cara, fantástico. A hora tá voando, eu queria fazer só a minha última pergunta. Não, que é isso, fique à vontade aí. Eu acho que, se a gente for passar aqui, a gente vai ter uma história de vida muito maior do que essa que a gente só conseguiu enxergar com suas palavras. Show de bola. Mas eu quero fazer a minha última pergunta, pelo menos. Tá? Sei que o pastor tem mais algumas, a minha, pelo menos. Ainda tem mais desse Wellington ou acabou aí? Tem mais. A gente tá aqui, como se a gente for falar, a gente passa de tudo para lá. Mas eu quero dizer que eu quero estar junto de Siriaém. Eu quero estar junto de Siriaém. Siriaém merece, cara. Siriaém merece. E tem tudo para crescer, tem tudo para expandir. E eu quero você do meu lado ali, em Siriaém. Beleza, irmão? Só te agradecer pela força, pelo apoio. Eu agradeço. Satisfatório demais. Muito bom. Eu também quero concluir fazendo mais uma pergunta. No caso, Wellington, qual seria... Vamos dizer assim, Miquel fez uma pergunta interessante do início, definem uma palavra-chave, você foi bem enfático, mas para você concluir definindo assim sobre você, para o seu principal foco na política, qual é a sua causa, a sua luta? Eu queria que você agora falasse com o povo de Siriaém e dissesse: a minha luta principal será essa, minha luta principal é essa aqui dentro do município. Show de bola. A minha luta, Douglas, que é a principal, ou uma das, seria exatamente isso, é abraçar aquelas pessoas que realmente estão precisando, é estar perto daquelas pessoas que realmente precisam, é sentir, é aquilo que Jesus Cristo fez, é sentir de íntima compaixão e saber a necessidade da pessoa e poder estar ali para ajudar. Tem pessoas, Miquel, que não quer R$50, R$100 seu não, tem pessoas que querem um apoio moral seu, que na hora que ela precisar, você está ali, junto com ela. Então, essa é a minha vontade de Siriaém, é mostrar que o povo de Siriaém tem valor, que o povo de Siriaém não é comprado, que o povo de Siriaém só tem valor em 4 em 4 anos, não. Eu quero estar perto de vocês, Siriaém. Eu, o Wellington Jet, quero mostrar para você que você tem valor. Obrigado. Muito bom, meu amigo. Muito bom, muito bom. Já vou aqui fazer as minhas considerações, tá? Quero agradecer a você que está nos acompanhando, tá? Isso aqui é uma família, eu fico muito emocionado por tê-lo aqui na minha cidade. A gente tem outras pessoas para participar aqui conosco dessa mesa. Não é fácil estar aqui, eu sempre falo, você vai estar e a gente vai perguntar, e tem alguma objeção? Não tem, então a gente vai fazendo. Foi verdade isso aí. Não é isso? Não tem nenhuma objeção, a gente vai fazendo aqui, tá? Sintam-se todos abraçados, que Deus abençoe. Pastor Douglas. Muito obrigado a todos que participaram conosco desde o início. Você que, quem sabe, está aí com a gente desde o início, vendo o podcast. Isso aqui é o início de grandes coisas que virão. Quero futuramente, juntamente com nosso cientista político... Ele é um cientista político, eu sou um intruso político. Que é isso, cara, pelo amor de Deus. Também estudo ciências políticas, mas estamos aprendendo, sou teólogo, pastor, estudante de ciências políticas, mas eu posso dizer a você que eu estou fascinado em ver as grandes mudanças que o nosso Brasil tem por vir pela frente. Eu acredito no Brasil, cara. Eu acredito em Wellington, eu acredito em pessoas assim como você, que podem fazer o melhor e trazer a mudança para o nosso Brasil. Muito obrigado a você que participou conosco e siga-nos, tá certo? Eu posso deixar aqui enfatizar, Wellington, sim, depois que eu falar, você também fica à vontade. Você pode falar de suas redes sociais, do seu trabalho. Eu peço que você siga-nos lá no Instagram, mais uma vez, Birô Político, tá certo? @Birô Político. Tanto no Quai como no TikTok, Birô Político Podcast. Coloca lá, você vai ver os cortes, vai ver os melhores momentos aqui. Muito bacana. Wellington, fica à vontade. Gratidão.
Satisfação inenarrável, pastor, poder conhecer. E aqui eu estou aprendendo todo dia, meu líder aqui. Posso soltar esse homem não, viu? É verdade. É gratidão. Tamo aí. Gratidão. Eu só tenho que lhe agradecer, cara, viu, pela sua amizade. Muito obrigado. Pastor. Deus abençoe. Muito obrigado, Wellington. Deus abençoe. Sigam na rede social, o Hélio do Jet 20. Siriane, o Hélio do Jet está na área. Vamos embora. Satisfação demais, pastor. Isso aqui vai expandir demais também, viu? Eu creio. Amém. Pode contar com seu amigo e visite Siriane. Vamos lá na Ilha de Santa Leste. Vamos na Ilha Santa Leste. Vamos Inclusive, embora. eu tô devendo aí um banco com rigolfinho, viu? Sim. Eu vou pular com o rigolfinho lá. Eu quero ir no dia que o sol vai estar brilhando, que quando Miquel pular assim e o sol refletir na cabeça dele, eu quero Careca, quer falar, né? poder... É brincadeira. Valeu, Gente, pessoal. fique com Muito Deus. obrigado, hein? Vai lá. Deus abençoe.